Olá pessoal, bom dia e uma excelente quarta-feira de lida campeira de labuta para toda a fazendeirada brasileira. Bem-vindo como sempre à maior e melhor prestação de serviço da pecuária brasileira, 4 de fevereiro. E hoje o Giro do Boi traz como tema principal um estudo que aponta: a pecuária de corte brasileira pode reduzir em 80% a emissão de carbono até 2050. O levantamento foi feito pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Apresentado durante a COP30, que aconteceu em novembro do ano passado aqui no Brasil, ele levou em consideração 4 cenários, pessoal: a intensificação do plano ABC+, e o desmatamento zero proposto pelo governo até 2030, o uso de aditivos alimentares para a redução da fermentação entérica do gado e o principal, a otimização da continuidade do uso da terra e do aumento da eficiência produtiva. Desde 1990, a pecuária brasileira elevou em 183% a sua produtividade, ao mesmo tempo em que reduziu 18% as áreas de pastagens aqui no nosso país. E para tratar deste tema, eu vou receber ao vivo aqui no estúdio a pesquisadora da FGV Agro, a Camila Esteban. E tem resposta ao telespectador. Um tradicional criador de Mato Grosso do Sul está pensando em testar sêmen de touro Santa Gertrudes nas suas vacas F1 Angus com Nelore, mas quer ter certeza de que sairão bons produtos, bons bezerros. A resposta com o nosso especialista em raças, genética e cruzamentos, o zootecnista Alexandre Zadra. Saiba também como será o tempo nas próximas semanas e meses, ainda mais agora, nesta época de colheita da safra de grãos. E claro, tem gado bom para a gente te mostrar. Bora lá, pessoal, o Giro do Boi desta quarta já está no ar. Aí tem que vir meio caipira, assim. Muito bem, pessoal, começamos o Giro do Boi de hoje com uma notícia da pecuária internacional. O rebanho bovino dos Estados Unidos atinge o menor nível em 75 anos. A pecuária norte-americana atingiu o menor nível do seu rebanho desde 1951, segundo o mais recente relatório anual de gado divulgado pelo Departamento de Agricultura do país, o USDA. De acordo com o levantamento, o país conta atualmente com 86 milhões e 200 mil cabeças de gado, número que representa uma queda de 0,35% em relação ao ano anterior e consolida uma trajetória de redução que já dura 3 anos. O USDA reforça que o dado mais preocupante para a cadeia da carne é a queda do rebanho de vacas de corte, que caiu 1% e agora soma 27 milhões de cabeças. E, historicamente, quando os produtores norte-americanos entram em fase de expansão, cerca de 21% das novilhas são retidas para a reprodução. No ano passado, esse índice ficou em torno de 17%, bem abaixo do necessário para um crescimento expressivo do rebanho. E apesar do encolhimento do rebanho norte-americano, especialistas lembram que a pecuária dos Estados Unidos vem ganhando eficiência produtiva. Hoje, cada vaca produz mais carne do que no passado, o que ajuda a suavizar parte do impacto da redução numérica. Porém, a expectativa do USDA é de uma recomposição lenta do rebanho. E já é hora de girar o boi pelo Brasil nesta manhã chuvosa aqui na cidade de São Paulo, nesta manhã de quarta-feira. Olha só que interessante, né, pessoal, a gente tratando desse assunto, dessa nota que eu acabei de dar.
Em dezembro agora, né, no finalzinho de dezembro, o USDA mostrou que o Brasil ultrapassou a marca histórica na produção de carne, né, em relação aos Estados Unidos, um número assim de cerca de 500 mil toneladas, se eu não me engano, 500 mil toneladas. Só que o nosso rebanho, segundo o IBGE, é de aproximadamente cerca de 230 milhões de cabeças. Eles têm menos de 90 milhões. Repare do tamanho do potencial de crescimento que a gente ainda tem para produzir mais carne. É óbvio que a gente evoluiu muito, muito mesmo. Redução da idade de abate, maior peso da carcaça, mas cabe mais. Cabe muito mais, e a gente fazendo isso, esse dever de casa, é claro que a gente vai ajudar no quê? Na redução da emissão de metano. Por isso que daqui a pouco a pesquisadora Camila Estevam vai estar com a gente aqui da FGV, tratando dessa pesquisa muito interessante que interessa a você que está nos assistindo aí em casa. Mas é hora do quadro Giro pelo Brasil, momento em que a gente mostra a verdade aqui, né, no nosso programa, é hora do abate, né, hora que a gente desce o couro do bicho lá, a gente dá uma olhadinha na carcaça, ver se deu tudo certo, né, desde a concepção da vaca, a gestação, a cria, a recria, a engorda. Eu vou dar um pulinho na capital mais morena do Brasil, é claro que eu estou falando da minha querida Campo Grande. Eu vou até a unidade 2 da Friboi, ali na saída para Sidrolândia, a unidade de CGR. Quem está comigo ao vivo e a cores é ele, meu amigo Zé Calixto, o rei do Bolsão sul-mato-grossense, originador. Bom dia, Zé. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Canal Rural. Tudo bem por aí, amigão? Chovendo? Chovendo bastante, graças a Deus, Mauro. Ontem bastante, essa noite choveu a noite inteira bastante também. Ontem eu creio que foi uns 80 milímetros, Mauro, e essa noite foi a noite inteira. São Pedro abriu a torneira agora, então, Zé? Fazia hora que nós não víamos uma chuva firme desse jeito, Mauro. Eita, e eu já quero fazer um convite para você, telespectador, no finalzinho do programa de hoje, no último bloco, eu vou receber ao vivo aqui o Arthur Miller, o nosso meteorologista, que ele vai trazer justamente aí, em primeira mão, né, em manhã de quarta-feira, a previsão do tempo. Até porque o agricultor de soja está esperando o São Pedro dar uma trégua, né, pelo menos uns 10 dias, para ele colher a sua safra, né? E ele vai trazer essas informações em primeira mão nesse início de dia para você. Daqui a pouquinho não perca, tá bom, pessoal? Zé, só um minutinho só, o berrante está tocando, já falo com você, um minutinho só. Bora lá, pessoal, destaque da unidade 2 de Campo Grande, no ar, Giro do Dia. Veja agora a impressão do meu amigo Zé Calixto ao recepcionar uma boiada bruta produzida pelo pecuarista Clóvis Santana, da fazenda Bom Jesus de Alcinópolis. Bom dia novamente, Zé. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Canal Rural. Falamos aqui de Campo Grande, JBS Unidade 2. Mauro, estamos com uma boiada no curral aqui hoje, que veio do município de Alcinópolis, Areia Santa. Nosso grande parceiro e amigo Dr. Clóvis Borborema Santana. Uma boiada aí com excelente racial, uma boiada jovem, uma boiada muito bem terminada. Uma boiada foi terminada em confinamento, tá, mano? E um serviço realmente muito bem feito. Uma boiada pesada aí, uma boiada precoce. E daqui a pouco ela vai pro abate e a gente passa o resultado para vocês aí. Tenham todos um ótimo dia. Maravilha, pessoal. Alcinópolis, para quem não sabe, já está mais na região norte de Mato Grosso do Sul. Alcinópolis, Figueirão, Camapuã, Costa Rica. Já dizia meu amigo saudoso Rubinho Catenacci, da 3R. A Areia Santa do norte sul-mato grossense. É de lá que vem essa boiada Nelore. Essa garrotada, não é nem boi isso aí não, de tão jovem que é, Zé. Exatamente, Mauro. Alcinópolis fica ali na divisa do Mato Grosso, Goiás, né? Mauro, teve uma boiada desse padrão aí, o Dr. Clóvis e o pessoal lá da Bom Jesus estão de parabéns. É uma boiada crioula dele, viu, Mauro? Detalhe. Ah, que legal. Cria, recria, e a gente sempre fala, Mauro, e volta a falar a importância do confinamento como uma ferramenta na pecuária, né, Mauro? Verdade. Uma boiada dessa aí, para ele matar ela desse padrão, ele tinha que ficar pelo menos aí, eu acho que 1 ano e meio a mais com ela no pasto e com uma suplementação muito boa, e não atingiria essa meta de peso e acabamento, né, Mauro? É verdade. Ontem mesmo, não sei se você acompanhou o Giro do Boi, ontem eu recebi ao vivo aqui no estúdio o Gabriel Nascimento, da Fazenda Cerejo, ali de Angélica,
Menino novo, rapaz, terceira geração de pecuarista, implementando sistemas integrados de produção de carne e grãos. É um trabalho sensacional de RIP, recria intensiva em regime de pastagem, confinamento. O cara tá lá com 7.200 cabeças estáticas lá, a estrutura dele, e tá com gado próprio também, oferecendo para alguns parceiros ali através de Boitel, né, de @produzida. Grande abraço, Gabriel Nascimento. Quem quiser conhecer a história dele, é só ir no site do Giro do Boi. Essa entrevista foi ao ar ontem, ao vivo, aqui pelo programa. Mas o Dr. Clóvis Santana caprichou também aí nessa boiada. Estrutura própria dele de confinamento, né, Zé? Exatamente, Mauro. Foi finalizado no confinamento, e teve uma boiada 100% jovem, mais de 21 arrobas, pegou mais de R$7 por arroba de bonificação do precoce, né? Que legal. Mais de R$150 por dois, só pra você ter uma ideia. Pois é, rapaz, eu falo aqui, ó. Quem dera se todos os governadores do Brasil, né, fizesse que nem o estado de Mato Grosso do Sul, que tem por falta de 3 programas de bonificação, de ajuda na produção de gado precoce, de carne de qualidade, que tem tudo a ver com a contribuição ambiental para o planeta, pessoal. Tá aí, ó. Mais um exemplo aí que o programa Precoce MS está dando de isenção ao recolhimento de imposto. É dinheiro que entra vivo no bolso do pecuarista e ajuda, incentiva ele a produzir uma carne de melhor qualidade. Boi jovem, bem terminado, bem acabado. Parabéns ao pessoal da Fazenda Bom Jesus. Que Jesus continue abençoando todos vocês aí na região de Alcinópolis, viu? Bom, ali é uma estrutura própria do Dr. Clóvis lá de confinamento. Mas quem não tiver, por falta de tem 2 boitéis aí do seu lado à disposição da fazendeirada do MS, né, Zé? Exatamente, Mauro. A gente tem aqui em Tereza, município vizinho, e quem quiser disputar essa ferramenta aí, basta falar com a gente encaminha e com certeza o resultado vai vir, Mauro. Agrega muito aí no final da conta, viu? É verdade, ó. Quem tá mandando um abraço pro Dr. Clóvis deve ser um amigo dele. É o meu amigo Honorino, pecuarista tradicional de Mato Grosso do Sul, tem fazenda no MS, tem fazenda no Paraguai, grande Tarcísio aqui aqui do estado de São Paulo, meu amigo Edson de Carboneira, grande Walter Bianchi, grande Walter, lá da Baixada Santista, um olho na praia, o outro no giro, né, Walter? Um abraço para você, um abraço também pro Vinícius de Umuarama, Rodrigo Flores, lá de Cuiabá, Ajax, da Fazenda Jandaia de Anaurilândia, MS, Renato Mariani, lá de Cotegipe, grande Oeste Baiano, abraço pessoal da Bahia, terra boa demais da conta. Meu amigo William Ferreira, lá da cidade de Aveiro, também tá chovendo bastante, caindo gelo lá em Portugal. Hemisfério Norte agora tá, nossa, esse inverno lá de lá, tomara que não venha esse inverno doido, que nem tá acontecendo nesse primeiro semestre do ano lá no Hemisfério Norte. Um abraço pro Marcelo de Bataguaçu, grande Arão lá de Padre Bernardo, Goiás, todo mundo parabenizando o trabalho do pessoal da Fazenda Bom Jesus. E fica aí, pessoal, 2 boitéis à sua disposição. Você que precisa fazer uma engorda intensiva e não tem estrutura própria, fica à vontade, só entrar em contato com o Zé Calixto, meu amigo Zé Calixto, que ele vai te orientar direitinho, não é mesmo, Zé? É isso aí, Mauro. Precisando falar, estamos por aqui, passando na capital, vem falar com a gente, tomar um café e fazer bons negócios. Maravilha. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Forte abraço, até a próxima. Um abraço. Até mais. Em instantes, vamos saber detalhes de um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a ABEC sobre a possibilidade da pecuária de corte brasileira reduzir em 80% a emissão de carbono até 2050. Segundo o estudo, isso é possível sim, desde que algumas medidas sejam colocadas em prática, como a intensificação do Plano ABC+, e o desmatamento zero, o uso de aditivos alimentares e o principal, pessoal, a otimização da continuidade do uso da terra e do aumento da eficiência produtiva. Aos poucos, isso já vem acontecendo aqui no Brasil, mas não na velocidade que deveria. O estudo foi apresentado recentemente durante a COP30. Depois do intervalo, os detalhes com a pesquisadora da FGV Agro, a Camila Estevam. Fique conosco, Giro do Boi, volta já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. Vamos tratar agora de sustentabilidade
da possibilidade da pecuária de corte brasileira reduzir em 80% a emissão de carbono até 2050. É o que aponta um estudo da Fundação Getúlio Vargas em parceria com a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. O estudo foi apresentado durante a COP30, que aconteceu em novembro do ano passado aqui no Brasil, e levou em consideração, pessoal, 4 cenários. A adoção do Plano ABC+, e o desmatamento zero proposto pelo governo até 2030, o uso de aditivos alimentares para a redução da fermentação entérica do gado e o principal, a otimização do uso da terra e do aumento da eficiência produtiva. Para quem não sabe, desde 1990, a pecuária brasileira elevou em 183% a sua produtividade, ao mesmo tempo em que reduziu em 18% as áreas de pastagens do Brasil. Isso foi ótimo, né? E para tratar deste tema, eu recebo aqui ao vivo no estúdio a pesquisadora da FGV Agro, a Camila Estevam. Foi a Camila, quem apresentou este estudo ao mundo durante a COP30 que aconteceu lá em Belém. Camila, bom dia. Obrigado pela sua satisfação presença aqui. Muito obrigada. A Camila chegou ontem, pessoal, da Nova Zelândia lá e já nem desfez a mala e já se propôs a vir aqui para prosear com a gente, contar como é que foi esse estudo e como é que o pecuarista e o agricultor devem agir para poder garantir garantir o mercado que a gente já tem e, claro, galgar novos mercados, né, Camila? O que você estava fazendo na Nova Zelândia? Olha, eu estava... A trabalho? A trabalho, sempre a trabalho, né? Sempre a trabalho. Nossa vida é sempre a trabalho, mas eu estava trabalhando em um estudo que vai sair pelo CCAC, que é um grupo dentro da ONU que fala de gases poluentes, o impacto justamente do metano, e agora eles querem lançar um reporte falando da importância da agricultura global e essas consequentes emissões de metano e óxido nitroso. E o nosso papel lá, tanto meu quanto de outra colega do FGV Agro, é garantir que exemplos brasileiros estejam contidos nesses relatórios internacionais, para que a gente possa mostrar que existe solução, para que a gente possa mostrar que a pecuária ela pode ser parte da solução, especialmente a pecuária tropicalizada, a pasto, e através da adoção de práticas sustentáveis, ótimos resultados podem ser extraídos por aí. Então, estava lá fazendo um pouco do papel que a gente já faz aqui no Brasil, mas tentando internacionalizar. Maravilha. Fala uma coisa para mim, vou contar para ninguém, tá? O pecuarista brasileiro, ele está fazendo o papel de casa, ele está preocupado com essas questões ambientais ou não? Ele está indiretamente. Eu gosto de falar que a parte ambiental ela é a cereja do bolo, mas muitas vezes ela não é o bolo, porque o ambiental ele é uma resposta da intensificação da produção. Então, no momento em que o produtor ele passa a se preocupar em intensificar os seus sistemas, passa a ter recurso para fazer isso, ele passa a ter os instrumentos necessários para intensificar, seja melhorando a qualidade da pastagem, reduzindo a idade de abate. Consequentemente, os aspectos ambientais, os frutos são colhidos. Mas, de novo, eu acho que o produtor ele acaba mirando na produtividade, mirando na intensificação, e que é ótimo, porque para ele colhe frutos diretos e, indiretamente, o mundo como um todo colhe os benefícios ambientais. Melhora a renda dele, Camila. E melhora a renda, porque você melhora a resiliência dos sistemas e o produtor intensifica, tem um giro melhor, ele tem uma produtividade mais eficiente. Então, é sempre um ganha-ganha. É importante falar, quando a gente fala de ambiental, nós não queremos impor nada. Eu acho que existe uma narrativa muito impositiva para o produtor. E o que a gente está tentando desmistificar é um ganha-ganha. A gente está junto nessa. Você ganha, o mundo ganha, a parte ambiental ganha e o sistema roda de uma forma muito eficiente no final. Me fala uma coisa. Qual foi a reação dos países que estiveram durante a COP, quando você apresentou esse estudo da FGV em parceria com a ABIEC? Eles ficaram com o pé atrás? Como é que foi a reação deles? Foi uma surpresa positiva. Que ótimo. Porque uma coisa é nós falarmos bem do nosso filho. Outra coisa, e a gente fala... É o cara olhar e falar assim, de fato, é bonito o filho dele. É bonito. Só que quando você coloca números, você consegue tangibilizar, você consegue mostrar as projeções. E é um estudo muito robusto, que tem uma análise de mudança de uso da terra, uma análise econômica. E aí, quando a gente consegue chegar lá, num palco internacional, com diversos países assistindo, e a gente consegue mostrar que existe uma margem, um espaço muito grande para reduzir as emissões,
foi impressionante. Então, a principal surpresa foi diversos países e instituições vieram parabenizar, querem saber mais do estudo, querem entender mais, inclusive, como podem colaborar e como a gente pode partir do estudo que nós criamos e ainda mais intensificar, pensar em diferentes cenários, intensificar com diferentes tipos de raça, vários produtores, inclusive, eu acho que isso foi ótimo, nos procuraram durante a COP e falaram, olha, eu tenho dado da minha fazenda, você não quer usar? Olha, eu tenho informações que podem melhorar o estudo de vocês. Então, foi muito bom ter a percepção não só dos países, mas dos próprios produtores que estavam lá e querendo colaborar para dados mais refinados. Eu não sei se você sabe, mas amanhã eu vou receber ao vivo aqui também o Ricardo Nicodemos, ele é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Ele vai falar justamente do último estudo, do último levantamento do hábitos do produtor rural. E de antemão já falo para você e para o Brasil inteiro, para a nossa audiência. O principal debate, o questionário lá foi essa questão ambiental. O produtor, o pecuarista, o agricultor falando que ele tem uma preocupação ambiental no Perca Amanhã, né? E um monte de gente aqui também já interagindo com a gente perguntando sobre crédito de carbono. Acho que primeiro tem que fazer o dever de casa, para depois a gente pensar em receber uma grana depois disso aí, né? Mas vamos falar mais desse estudo aqui. Um abraço para uma audiência enorme hoje. Para ser mais preciso, essa pesquisa de vocês, ela diz que a gente pode reduzir em 79,9% até 2050, né? Porém, ela pode ser ainda maior, chegando a 92,6% se a adoção de soluções para uma pecuária sustentável for acelerada, é isso? É isso mesmo. Tem dois principais achados desse estudo e eu diria que o principal foi justamente o que a gente chama do cenário baseline. O que é o baseline? É quando a gente projeta as tendências já vistas do setor. Então a gente não faz nenhuma intervenção. Então, se aquilo que já vem sendo observado num cenário, num passado recente, então de 2019 até 2024, e nós projetamos isso até 2050, o que nós conseguimos observar é que, ao fazer isso, a gente consegue chegar numa redução de emissões absolutas na casa de 60%, seguindo somente as tendências de modernização já observadas e já adotadas pelo setor nesse período recente. Quando a gente avalia esses mesmos dados, o que a gente chama de dado por intensidade, o que significa? Então, eu pego esse valor dessas emissões e aí eu vou dividir pela quantidade de carne, a quantidade de carcaça que é produzido. Por que isso é importante? Porque eu estou falando que vai produzir mais e aí eu vou ter uma redução, uma emissão que vai ser reduzida, é importante que a gente olhe esses números pela intensidade. E uma vez que eu divido um número pelo outro, eu observo que somente nesse cenário baseline, somente nesse cenário padrão de continuidade da modernização atual, eu consigo chegar numa redução de 79,9% até 2050. Qual que é a leitura disso? Que a pecuária, como você disse, está preocupada. Essa movimentação que o setor vem assumindo nos últimos 5 anos já se reflete lá em 2050 com uma redução de quase 80%, o que é excelente. Agora, quando a gente traz outras tecnologias para a mesa, que são... Primeiro, o governo assumiu a meta de desmatamento zero até 2050. Como que isso se reflete... 2030, né? 2030, isso mesmo, desculpa. Como que isso se reflete no setor? Então, a gente roda esse cenário e a gente observa um aumento ainda nessa margem de redução. E se as metodologias e as tecnologias do ABC, aquelas que têm relação com a pecuária, são implementadas na sua totalidade, que é o quê? Recuperação de 30 milhões de hectares de pastagem, um aumento de 10 milhões de hectares de áreas de integração lavoura-pecuária. Que está crescendo muito. Que está crescendo muito. Verdade. E o estudo nem considerou floresta, porque quando a gente coloca a floresta no sistema, as remoções são muito grandes e aí, de fato, você consegue até neutralizar o próprio setor. Mas a gente deixou a floresta de fora porque a gente queria realmente... Se a gente colocasse ILPF, se colocar isso, aí melhora muito mais ainda. Muito mais. Estrondoso. Porque floresta, o tronco da árvore é biomassa e aquela biomassa você consegue usar para compensar. Então, aditivos alimentares também entram. Aditivos alimentares entraram no nosso... O nosso segundo cenário, então, foi o ABC e o nosso último cenário foi trazer tecnologias adicionais, que é aditivos alimentares para redução de metano, e aqui a gente teve uma preocupação muito grande para pensar não só aqueles aditivos focados no metano, mas aqueles que trazem benefícios zootécnicos que existem hoje no mercado. Porque a gente entende que o produtor dificilmente vai assumir um custo somente
somente para a redução de metano, então nada mais importante do que pensar em tecnologias que tenham um ganha-ganha e a redução de abate. Então, como você mesmo trouxe no bloco anterior, a idade de abate, ela é fundamental. Então, você consegue, aquele boi, ele fica menos tempo no campo, ou seja, ele emite menos, e você consegue engordar mais rápido, você tem um ganho muito melhor de eficiência, você vende melhor esse animal e você reduz a emissão. Então, esses 3 cenários, quando combinados, a gente consegue chegar numa redução de emissão de 92%. Dá uma olhadinha naquela imagem que está passando agora ao vivo. Essa é uma fazenda no interior de Mato Grosso do Sul, em Santa Rita do Pardo, fazenda Santa Virgínia. Essa propriedade, se não me engano, são 600 e poucas árvores de eucalipto por hectare. Esse pessoal produz gado de uma extrema qualidade, gado Nelore cruzado para protocolo de carne premium, garrote Nelore. É fantástico esse trabalho e eles estão aí com um crédito de carbono absurdo. Absurdo, né? Queria mandar um grande... E isso aí já é uma prática comum já no Brasil. Os sistemas de LPF hoje, se eu não me engano, já beiram 3 milhões de hectares, né? Inclusive, eu queria agradecer a grandiosa audiência nossa. Hoje faz tempo que a gente tinha uma audiência tão grande. E uma especial aqui é do Dr. Antônio, ele é pecuarista e médico. Quando a Fundação Getúlio Vargas, Mauro, compara a pecuária brasileira com a de outros países, o que mais surpreendeu ela em termos de redução de metano e olhando para o futuro? O que a gente precisa fazer? Melhorar cada vez mais a nossa eficiência produtiva? Certeza que sim, né, Camila? Com certeza. Bom, obrigada, doutor Antônio, pela pergunta. O estudo em si não faz esse comparativo dos dados nacionais com internacionais, mas eu já consigo adiantar que quando a gente olha para outros países, especialmente os grandes produtores, você tem uma maior quantidade de animais em confinamento, que isso já nos difere porque nós temos uma pecuária extensiva. A pecuária extensiva ela tem a vantagem que nós ainda temos muito espaço para intensificar os sistemas a partir da recuperação de pastagens. Então, se eu melhoro a minha pastagem, eu consigo ter uma melhor oferta de alimentos para o animal, em consequência, eu também consigo recuperar, eu consigo trazer carbono para aquele solo, e isso faz com que a gente tenha espaço ainda para aumentar a produtividade e para reduzir as nossas emissões. Então, acho que a nossa leitura principal em termos de competitividade, a gente tem um espaço muito grande para avançar frente a outros países que têm outras características de produção e que dificilmente têm muitas margens ali para reduzir. Onde eles conseguem reduzir? Com aditivos, há muitas pesquisas com uma vacina para reduzir as emissões de metano. Então, dependem muito de tecnologia. E aí, o que está nas nossas mãos hoje? Boas práticas no campo. Então, nós temos ferramentas na mão hoje para conseguir alcançar uma redução de excelência. Eu falo isso todos os dias, pessoal, em Embrapa mesmo, tem uma cartilha lá com pelo menos 200 práticas de produção de carne sustentáveis, que vão aumentar a sua eficiência produtiva, vai te fazer ganhar dinheiro, vai ajudar nessas questões ambientais. Queria mandar também um grande abraço à minha amiga Renata Branco, do Instituto de Zootecnia. Você sabe que o IZ agora acabou de inaugurar uma fazenda 100% sustentável, né? Na cidade de Rio Preto, 200 e poucos hectares, mas todo o sistema de produção deles lá tem tudo a ver com essa redução de metano. Você precisa visitar ela lá, tá bom? Com certeza. Instituto de Zootecnia, um abraço, doutora Renata, obrigado pela audiência. Logo após a COP, foi em novembro, né? Isso. A USDA vem e fala: Brasil, você agora é o maior produtor global de proteína vermelha. Parabéns, pecuarista, mais uma vez aí, ó. Como é que vocês receberam essa notícia? E ela, para a FGV, é a prova concreta de que estamos aumentando aos poucos a nossa produtividade e com isso estamos reduzindo o que a gente deve reduzir de metano? É uma leitura. Acho que em termos de receptividade, o estudo já mostra que até 2050 nós temos espaço para ganho de produtividade com redução de pastagem e aonde a gente observa esse ganho de produtividade é justamente numa maior eficiência da carcaça. E aí, quando vem essa notícia, é só uma confirmação daquilo que já estava posto no papel, que é ótimo. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Agora, é como você disse, trazer essa informação para a mesa, mostrar que nós estamos produzindo mais, é uma leitura também de que nós estamos sendo mais eficientes. E é onde nós conseguimos perceber esses dados. No aumento das áreas de pastagem, ou mesmo naquela narrativa de desmatamento. Então, a gente sabe que nós temos queda do desmatamento, a gente sabe que a gente não está observando
um expressivo aumento das áreas de pastagem. Qual que é a leitura indireta? Aumento de eficiência. Nós estamos intensificando esses sistemas. Uma vez intensificando, eu consigo trazer os benefícios ambientais. Então, precisa de uma leitura um pouco mais fina quando a gente traz essas informações na mesa, mas com certeza a leitura é produzir mais eficiência, redução das emissões e ganho para o produtor. Então, foi uma excelente notícia que chegou para todos nós. Maravilha. Né? Receba aí os parabéns aí à Fundação Getúlio Vargas, né, sendo representada hoje pela doutora Camila Estevam aqui, do Bruce de Porto Velho. São pecuaristas aqui, mas boiadeiro mesmo. Aqueles caras falaram, cara, eu estou tão feliz. O Moisés, lá do Vale, Moisés do Vale, de Nova Crixás, Goiás, deixando umas imagens aí de uma pecuária bonita aí, por enquanto eu vou falando aqui. Essas pessoas que estão mandando um abraço aqui, dizendo que eles estão fazendo o papel deles, o dever de casa, de intensificar a produção. Zé Amaro Limbergen, de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Tanta gente. Liz Souza, de Anápolis. O Zé Camilo, de Salvador. Edmar Mendonça, de Pontes de Lacerda, Mato Grosso. Wagner Brito, de Cacoal, Rondônia. Edinho Pimentel, da Paraíba. Suzana Garcia, de Araguaína, Tocantins. Clênis Andrade, do Maranhão. Heron Júnior, de lá de Valadares, Minas. Daiane Farias também mandando uns parabéns aí para o pessoal da Fundação Getúlio Vargas. O Jale Júnior de Buriti Alegre, Goiás. Quem mais? Tem tanta gente aqui. Pessoal da Bahia também ligadinho. Pessoal da TC, Advocacia e Consultoria Rural também acompanhando a gente. O pessoal lá do Mato Grosso do Sul também. Aliás, meu amigo D'Artagnan Capucci, parabéns para o Mato Grosso do Sul, que, por exemplo, a Fundação MS, ali do lugar onde tem a melhor linguiça do Brasil, que é Maracaju, ali que nasceram os sistemas integrados, sabia? Ali nasceu o plantio direto, ali nasceu entra soja, sai soja, entra milho, sai milho, entra boi e capim, enfim, um abraço ao pessoal da Fundação MS também lá, pessoal de Minas Gerais também, grande Luiz Moreira. Todo mundo mandando um abraço e parabenizando. Leve isso lá para a diretoria da Fundação. Meu amigo Pimentel também acompanhando. O Góes, lá do Rio de Janeiro. Enfim, o Brasil inteiro. Denilson, lá de Montes Claros. O Antônio Silvestre, do Pará. O que precisa melhorar em termos de prática ambiental numa fazenda? Eu acho que a gente não tem muita coisa não. O que o pecuarista está fazendo já está de bom tamanho, né? Você não acha? Ou dá mais uma coisinha, tem mais uma coisinha que você gostaria de chamar a atenção em relação a isso? Acho que o que o pecuarista já vem fazendo são ótimas práticas e a gente consegue observar isso nessas tendências dos últimos anos, mas de novo, né, garantir, e aí acaba sendo até um pouco repetitivo, mas é trazer melhor eficiência, porque reduzir a idade de abate, isso é fundamental. Quando eu reduzo a idade de abate do animal em 12 meses, eu tenho uma redução de 30% a 40% das emissões desse animal. Então, muito expressivo. E, óbvio, eu estou engordando melhor esse animal, eu tenho um giro maior dentro dessa fazenda. Então, eu diria que um dos pontos principais hoje identificados para o estudo é a redução da idade de abate. Depois, trazer os sistemas integrados, como você mesmo colocou. Recuperação de pastagens. A recuperação de pastagens. Nós temos muita área degradada ainda no Brasil, Camila. Muita área degradada. Então, um manejo, muitas vezes, simplificado ou que não tenha um custo muito grande para esse produtor, traz um retorno muito grande. Então, entender onde esse produtor está, qual é a qualidade dessa pastagem, qual é a qualidade desse sistema e conseguir elencar quais são as soluções postas ali, quais são as soluções, como você mesmo disse. Hoje a Embrapa tem uma cartilha de mais de 400 formas de manejo para você trazer ali para aquela produção. Então, uma vez combinadas essas produções, pensando sempre em boas práticas. Acho que não há nada que difere, não há nada que seja muito diferente ou que seja muito altamente tecnológico, que assuste esse produtor. O que nós falamos sempre é as boas práticas no campo, um bom manejo daquela produção, consequentemente vai levar a uma boa eficiência em termos de redução das emissões e qualidade ambiental. Então, acho que um ponto legal e ver todos os produtores participando aqui e dando um alô é mostrar que, primeiro,
nós, como cientistas... Eles estão reafirmando o compromisso deles. Isso é excelente, isso para nós é fundamental, porque, claro, nós não estamos no campo, então, muitas vezes, o papel aceita, a gente brinca que o papel aceita tudo, os relatórios aceitam tudo, mas o nosso papel é entender o que acontece na ponta, porque eu também não quero, nós da Fundação e nós cientistas não queremos propor nada mirabolante ou que sejam tecnologias que são de alto custos e que são irreais para o produtor. A ideia é que a gente consiga dialogar, consiga mostrar que o produtor tem um protagonismo, que o produtor tem espaço, que o setor tem uma grande importância como parte da solução climática e que nós, através da ciência, conseguimos traduzir isso em números. Então, de novo, é um canal de comunicação que precisa estar constantemente sendo alimentado. Eu preciso do produtor. Nós, cientistas, precisamos dos dados do produtor, eles que sabem como funciona. Então, nós não queremos ditar nenhuma regra, eu quero aprender com esse produtor e a partir do momento que eu aprendo com ele, nós conseguimos organizar ou traduzir em boas práticas para que ele possa atuar e ganhar eficiência. Então, acho que é importante falar isso. Os cientistas, nós da academia, nós de São Paulo, nós na Avenida Paulista, não queremos ensinar o produtor a produzir, muito pelo contrário, nós queremos aprender para mostrar quais são as melhores formas de eficiência e pegar isso, Perfeito. Colocar num pacote e levar para o mundo, que eu acho que esse é o mais importante. Vamos juntos construir uma narrativa eficiente da pecuária para o mundo, porque aqui a gente sabe, nós sabemos, o produtor que está nos assistindo, ele sabe, mas quando a gente vai da porta de casa para fora, as pessoas não sabem, a narrativa é distorcida. Então a gente precisa, em conjunto, levar a nossa história, mostrar como o produtor faz, mostrar a história da agropecuária brasileira, levar para fora e mostrar, olha, esses são os nossos números e é aqui que a gente consegue chegar em termos de eficiência e, consequentemente, a parte ambiental. Um abraço para o Cláudio Francisco do Mato Grosso do Sul, orgulho, né? Receba com carinho mesmo essas homenagens aí ao produtor rural, ao agricultor, ao pecuarista de Mato Grosso do Sul por esse trabalho fantástico que vocês desenvolvem. Davi Macedo, lá de Água Branca, no Piauí, parabenizando o trabalho aí da Fundação. O Pedro Ribeiro, de Rondonópolis. A Isabela Rangel, também, de Rondonópolis. O João Nunes, lá de Ouro Preto, Rondônia, mandando um abraço, parabenizando aí, enfim, todo mundo ligadinho aqui, ó. Qual que é o próximo passo? Colocar essa pesquisa embaixo do braço e sair ecoando o mundo afora, mostrando o respeito que nós, produtores rurais, temos com a nossa criação, com a nossa produção de alimento? Tirou as palavras da minha boca. Eu diria, vamos colocar embaixo do braço e vamos sair levando isso tudo para fora. A BIEC está fazendo um papel excelente, internacionalizando esses dados, internacionalizando esse estudo. Então, esse é um ponto. Vamos levar isso para fora. E não só para fora, mas é importante que a gente tem dois grandes públicos hoje. Nós, como partindo desse lugar aqui da agropecuária, a gente tem um público nacional que precisa entender o papel do setor e entender a importância desse setor. Então, precisamos trabalhar numa narrativa interna, levar isso para fora para que... Existe um espaço muito grande para abertura de mercado e os mercados estão ficando mais exigentes e colocando barreiras ambientais cada vez mais restritas. Então, é importante que a gente traga esses números e mostre que não só temos esse potencial de redução, mas a gente precisa ser medido com nossos próprios números, com a nossa própria régua. Então, muitas vezes a gente é medido com números internacionais e por isso que a pecuária, especialmente a pecuária, fica extremamente distorcida. Então, aqui é um movimento importante nesse estudo e o segundo passo é, claro, continuar refinando. Dados são muito importantes para nós da pesquisa. Então, como eu disse, existem muitos produtores que se ofereceram a compartilhar números, ofereceram a compartilhar dados ali da fazenda e que podem, aos poucos, ir alimentando esse estudo para cada vez mais ele fique refinado, cada vez mais ele fique regionalizado, porque aqui a gente está falando de Brasil, mas a gente sabe que a pecuária é muito diversa. E aí, do lado da ciência, a gente quer refinar cada vez mais esses números para ter números muito específicos, regionalizados, muitas vezes até, imagina se a gente consegue chegar a município, dados como esse, então a gente sabe que a pecuária ainda tem uma dificuldade com relação a dados, então é isso, acho que tem esse movimento da narrativa e, consequentemente, um movimento da intensificação e da melhora da parte científica e metodológica do trabalho. Um abraço para o Daíso, lá de Açu, Bahia. Cláudio Melo, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Queria agradecer a sua visita, Camila Estevam. Muito obrigado mesmo pelos esclarecimentos. Todo mundo sabe o formidável trabalho que a Fundação Getúlio Vargas desenvolve, a BIEC apoiando maciçamente para mostrar que você, produtor de carne, de
proteína vermelha, proteína branca também, carne de frango, de suínos, enfim, de ovinos, caprinos, enfim. Vocês estão engajados sim numa produção com sustentabilidade sim, viu? E continue fazendo cada vez mais, tá bom? Muito obrigado mesmo e parabéns pelo estudo, tá? Muito obrigada. Continue lutando por nós, produtores. Com certeza. Muito obrigada, Canal Rural. Muito obrigada a todos os produtores que estão acompanhando a gente hoje e porque com certeza vocês fazem parte dessa solução. Maravilha, obrigado, viu? Daqui a pouco o zootecnista Alexandre Zadra responde a um tradicional criador de Mato Grosso do Sul sobre o resultado da inseminação de vacas meio-sangue Angus Nelore com o touro Santa Gertrudes. O giro já volta. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. Vamos continuar ajudando o produtor brasileiro no quadro de perguntas e respostas. O Pedro Manuel Corrêa da Costa de Terenos, no Mato Grosso do Sul, quer saber se o cruzamento de sêmen de touro Santa Gertrudes em vacada meio-sangue Nelore com Angus daria certo. Tarefa para ele, para o nosso especialista em raças, genética e cruzamentos, o zootecnista Alexandre Zadra. Aqui na tela. Olá, Pedro. Bem, Pedro, antes de tudo, a decisão de se tirar crias das fêmeas meio-sangue Angus foi acertada, já que são muito precoces e são excelentes matrizes com altíssima fertilidade ótima para você fazer um número de bezerros e uma proporção de bezerros sempre muito pesados em relação ao número de fêmeas inseminadas. São muito férteis essas fêmeas meio-sangue Angus. Como elas são um biotipo britânico, quer dizer, teoricamente são de menor porte do que as fêmeas meio-sangue continentais, por exemplo, cimental com Nelore ou charolês com Nelore, essa Angus com Nelore, você terá fêmeas, como eu falei, precoces e férteis e vão se casar muito bem com animais de grande porte. Quando você pergunta sobre o Santa Gertrudes, é uma raça que vai ser uma raça terminal, onde você vai matar machos e fêmeas quando você utilizar esse sêmen de Santa Gertrudes sobre suas meio-sangue Angus. Esses animais tricross, como eu já fiz em casa há alguns anos e continuo fazendo, você faz bois e fêmeas muito pesadas para o abate. Uma parte dela sairá preta, em torno de 80% sairá preto e 20% vermelho. Alguns animais nascem com chifre e alguns animais mochos. Então é dessa forma que você vai ter o perfil dos animais. O pelo vai ser um pelo relativamente curto. Em relação a outras raças, ele é bem curto. Vai perder o pelo no primeiro verão. Esses animais perdem o pelo, que se tiver um pouco de pelo, ficando com o pelo bem curtinho. É lógico que, por serem animais tricross com 56% de sangue europeu, exige uma suplementação caprichada. Vamos dizer que eles estejam a pasto, sendo recriados a pasto. Cabe você tratar com um proteinado, uma ingestão de 0,5%, 0,3% do peso vivo diariamente, e você terá sucesso na recria e também na engorda. Portanto, Santa Gertrudes é ótima opção como raça terminal para você usar na sua meio-sangue Angus. Ok, Pedro? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Grande Alexandre Zadra, um abraço para a família Corrêa da Costa, grandes produtores rurais, tradicionais produtores rurais de pecuaristas lá do MS. Intervalo a seguir, a gente confere ao vivo a previsão do tempo para o Brasil do Agro. E eu volto já. Bora, catarinense! E aí, como é que tá? Mais elegante, como sempre. Elegante demais. Surfista. Nada. Bom dia, tudo bom? Como vai? Tudo bom? Prazer. Sou de Floripa, mas eu nunca surfei. E aí? Vambora. Teve chuva boa no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, tava muito seco, né? Pois, tá chovendo. O menino abriu e falou assim, Mauro, ontem deve ter chovido mais ou menos uns 80 milímetros lá no... Na capital, mas na região central ali.
uns 80 mais ou menos. Uma água boa. Foi segundo, eu acho, em São Gabriel do Oeste, chuva 150 no dia, deu até problema. São Gabriel, terra da soja, terra do porco. Conheço bem São Gabriel do Oeste. E a gente fala hoje, né, do... Você conhece esses municípios do interiorzinho assim? Não. Pequenos assim, não. Você não tem noção. São Gabriel tem mansões lá de 30 milhões. Eu acho incrível. Não, parece que você está nos Estados Unidos, assim, que não tem muro. Aquelas mansões de 20 milhões. É incrível. É o agro. Eu estava em Chapadão do Sul esses tempos, eu também fiquei impactada lá. Mas, assim, não for no centro, aí você sai assim Aí em Sinop, parece que a segunda ou terceira casa mais cara do Brasil está em Sinop. Os maiores produtores de soja. 150 milhões, uma coisa assim, sei lá, um trem desse. Ai, esse é o agro. E o governo que não ajuda o agro. Ô, meu pai, te falar. Tá tão difícil arrumar crédito para custear as coisas. Juro alto, nossa, é difícil. Não é fácil. Podia só me ajudar também, já tinha a abertura da safra, da colheita, né? Da soja também. Beleza, vamos lá. Atenção. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. É hora de saber da previsão do tempo para todo o Brasil, assunto que interessa a todos nós produtores rurais. E ele está de volta, o meu amigo meteorologista, grande Arthur Miller. Bom dia, meu patrão, você tá bom? Tudo bem, Mauro, bom dia, obrigado, é bom estar aqui novamente. Um bom dia para você que nos acompanha aqui no Giro do Boi, né? Hoje a gente vai traçar em todo um panorama de como fica a chuva nas próximas semanas e também como deve se portar o tempo aí no decorrer do mês de fevereiro. Então vamos lá, pode começar. Temos aí então, né, a zona de convergência do Atlântico Sul, né, formando todo esse corredor de umidade. Então tem chuva na região norte, centro-oeste e região sudeste, praticamente até o final de semana, né? Notícia muito boa porque trouxe boas chuvas aí, principalmente para Mato Grosso do Sul e também São Paulo, áreas aí que estavam com pouca umidade do solo. Hoje, o sol brilha principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e leste do Nordeste, mas eu quero chamar a atenção para a onda de calor. No Rio Grande do Sul, além do tempo já estar seco, as máximas lá no decorrer até do final de semana bate na casa de 37 e 38 graus. Nossa. E tem muito produtor de soja lá preocupado, porque não está chovendo e está quente e está pegando aí a fase de enchimento de grãos, né? Ainda não começou a colheita lá. Não dessecaram ainda para colher lá. Exatamente, então vai ter problemas aí na porção sul, né, do Rio Grande do Sul em relação à soja. Quando a gente olha para a principal região produtora, né, que é a região centro-oeste, então os trabalhos em campo em Mato Grosso avançam, 33% já da safra da colheita já. Isso, aqui são dados da Conab, né, Companhia de Abastecimento. Então, 33% da área colhida já em Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul ainda está indo aos poucos, e quando a gente olha a safra geral, está 3% adiantada comparada ao mesmo período do ano passado. Eu também quero destacar, mano, que justamente Mato Grosso, comparado ao ano passado, está 18% à frente com as operações em campo. E à frente também, pensando na média dos últimos 5, está quase 15%. Ou seja, o produtor está aproveitando essa janela de tempo firme porque sabe que na segunda quinzena de fevereiro vem água e quer aproveitar essa umidade principalmente para o milho segunda safra. Quando a gente olha então, né, um panorama para o mês de fevereiro, esse aqui é o nosso mapa de anomalia de chuva. Então, onde está branco é chuva dentro da média, onde está vermelhinho abaixo da média, onde está verde acima da média. Então, eu quero destacar que no sudeste a gente vai ter chuva acima da média no mês de fevereiro, porém, boa parte do Mato Piba e região norte, a chuva fica abaixo da média, tá? Isso é um grande problema para o produtor? Não, né? Porque ainda vai se manter chuvas aí na casa de 200, 300 milímetros, mas lembrando que é uma época do ano que chove 400, ou seja, pensando a longo prazo, quando voltar o período seco, a gente pode ter problemas, principalmente, né, com falta de abastecimento de água e também aí com focos de incêndio. No geral, condição de umidade, com exceção ali do Rio Grande do Sul, cenário bom para o produtor, né, de norte a sul do país. Esse aqui também é um mapa muito importante, que é o de temperatura. Onde está vermelho, temperatura acima da média, ou seja, calorão e tempo abafado em boa parte do Mato Piba, sudeste e centro-oeste do país. E claro, principalmente em Mato Grosso do Sul. O produtor tem que ficar atento aí à questão, né, do estresse térmico no gado em confinamento, já que, né, mesmo com o retorno da chuva, frequentemente as máximas batem na casa dos 40 graus, porém a gente não tem aí a previsão do avanço de um frio tardio no mês de fevereiro. Agora, esse mapa, lembrando, né, que há 2 semanas atrás, quando eu estive aqui, a gente viu que Mato Grosso do Sul e São Paulo estava seco, parecia que a parte leste do Nordeste. Então a gente já vê
uma boa recuperação, tanto no interior paulista quanto em Mato Grosso do Sul. Onde precisa chover mais hoje? Justamente em áreas aí do sul do Rio Grande do Sul. E essa chuva também só vai começar a ser mais volumosa a partir aí da segunda quinzena, porque nos próximos 5 dias, olha só, todo aquele corredor de umidade... Carnaval. Exatamente. Todo esse corredor de umidade até domingo leva muita chuva para o Brasil Central, Sudeste, né, que por um lado até prejudica um pouco os trabalhos em campo, mas o produtor vai conseguir ainda avançar aí com a colheita da soja. E olha só, boa notícia também para o Nordeste, boa parte do Mato Piba, que agora que a zona de convergência intertropical, a ZCIT, está descendo, chuvas também que chegam no agreste nordestino. E olha só, chuvas que se distribuem por praticamente todo o estado do Pará, lembrando que o centro-norte do Pará também estava muito seco. Quando a gente olha aí para uma importante região produtora também, aí que é o interior de São Paulo, Araçatuba... Terra do boi gordo, sabia? Araçatuba, terra do boi gordo. Abraço para todo o pessoal de lá. E aí o que a gente tem? Chuva até metade da próxima semana. Depois o produtor pode aproveitar aquela janela de tempo firme do dia 12 até o dia 20 e aproveitar as chuvas aí que devem retornar ao final de fevereiro, né? Então, não tem jeito, até segunda, terça-feira é chuva que não para em São Paulo. De 10 a 14, eu quero chamar a atenção justamente para Goiás e Mato Grosso, porque a tendência da chuva é engrossar brabo, principalmente ali para a região de Querência, onde o produtor vai ter janelas de tempo firme, um pouco mais curtas. Então, qual que vai ser a melhor janela para o produtor? Do dia 10 ao dia 16 mesmo, com a chuva continuando. Lembrando, né, que quando a gente vê esse gráfico, não quer dizer que vai chover todo dia, a gente olha o volume de chuva. Então, tem que ficar atento justamente aqui a essa janela, porque aí sim... De 10 a 16, 6 dias para colher a soja, né? Exatamente, da região de já atacar esse milho segundo a safra para aproveitar, porque a tendência é da chuva cortar quando ela tem que cortar esse ano ali para o final de abril, começo de maio. Então a chuva se estende ali em abril, mas maio a chuva já corta. E de 15 a 19 de fevereiro, aí então o alívio para o pessoal da região sul, oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí sim com acumulados de chuva na casa de 50 milímetros, e aí sim também tempo mais firme na Bahia, Minas Gerais, interior de São Paulo, que vai ajudar também o produtor a avançar com os trabalhos em campo. Lembrando que mesmo com o retorno dessa chuva, eu quero chamar a atenção, Mauro, porque São Paulo vai ter aí problemas com abastecimento de água. Eita. Né? Todos os reservatórios estão abaixo da média, mesmo com a chuva, a tendência é que a gente tenha um outono e um inverno aí com restrição de uso de água. Uso racional, pessoal. Exatamente. Uso racional da água, viu? E, se eu não me engano, tem pergunta aí da região norte, né? Então, até para encerrar, vamos lá. Destaquei aqui justamente o centro-sul do Pará, porque a chuva continua, então pega aí a região de São Félix do Xingu, Altamira, boa chuva aí que ajuda a manter aí a recuperação das pastagens. E eu sei que tem aí um nosso telespectador lá de Maracanã, perguntando se ia ter chuvas aí generosas no mês de fevereiro. Então a gente vai mais um pouquinho a norte do Pará, região aí que estava demorando um pouco mais a chuva chegar, justamente por causa da zona de convergência intertropical. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte, as chuvas vão ser generosas? Sim. Então até o fechamento da primeira quinzena de fevereiro, a gente tem praticamente 200 milímetros de chuva. Mas é uma época do ano que já chove 400, 450, ou seja, 200, 300 milímetros de chuva acumulada, Mauro, no mês é bom. Desenvolve a soja, desenvolve o milho, ajuda aí também, que é o período de monta do gado. Mas, quando a gente pensa na climatologia e nos reservatórios hídricos, a gente está com déficit hídrico de pelo menos 150 milímetros. O agro é bom, mas tem que, de qualquer forma, ter um uso racional da água aí de norte a sul do país, Mauro. Maravilha, dica do meu grande amigo Arthur Miller, meteorologista de cabeceira, de primeira que a gente tem. E que você, agropecuarista, tem o privilégio de estar sempre acompanhando. Obrigado, meu patrão. Apareça sempre no Giro. Então, obrigado, Mauro, né? Até daqui 2 semanas e um bom dia para você que nos acompanha. Maravilha. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Amanhã, portanto, eu vou receber ao vivo aqui o Ricardo Nicodemos, presidente da ABMRA. Vai falar sobre aí essa última pesquisa dos hábitos do produtor rural. E amanhã também, o pessoal da USP de Pirassununga. Nós estamos passando por uns melhores momentos no mercado futuro para a relação de troca da arroba do boi com a saca de milho, pessoal. Mais de 5, com uma arroba de boi vendida hoje, você consegue comprar mais de 5 sacas de milho. Olha que maravilha. Olha o cavalo arriado aí, não vai perder não, viu? Até amanhã, tchau, tchau.